Mulher já nasce com o dom, já nasce sabendo ser mãe. Vai me dizer que você nunca ouviu isso. Eu já ouvi diversas vezes. Mas a verdade é que existe dentro dessa frase uma linha bem tênue. E eu vou abordar nesse vídeo esses dois lados. Desse instinto, desse saber que já existe dentro de nós. E dessa outra parte que a gente se sente tão perdida e sem entender, sem saber como agir diante de diversas situações que a gente lida diariamente. Primeiro eu vou abordar esse lado que é exatamente de a gente lidar com certas circunstâncias, a gente parar e dizer assim, o que é que eu faço agora? Na verdade, às vezes não dá nem tempo de parar e realizar sequer esse movimento de tão rápido que as coisas acontecem. Eu bem sei sobre isso, né? Mãe de 3 filhos, mãe solo, mãe atípica, uma mãe que empreende. São diversos desafios que acontecem diariamente. Às vezes a gente piscou, a gente costuma dizer, né? Criança segue a gente, qualquer coisinha, a gente piscou, aquela coisa já aconteceu, a criança já caiu, já aconteceu alguma coisa muito rápida. Isso é natural no nosso dia a dia, isso acontece com muita frequência, sabemos disso. Mas qual é a minha experiência em relação a esses momentos em que a gente não sabe o que fazer? Porque quando a gente começa a gestar, né? Já falei sobre isso também, que a gente tá gestando, a gente já vira um poço de opiniões. Várias pessoas se acham na liberdade de nos dizer o que elas querem, enfim. E aí, muitas pessoas, principalmente aquelas senhoras, geralmente as mais velhas, elas dizem, né? Ah, você vai tirar de letra, a mãe sabe o que fazer, como também pregam pra gente aquele amor incondicional. E na prática, quando a gente lida com uma situação diferente, a gente fala, me enganaram? Tá enganando o cliente? O que estão fazendo que eu tô vivendo de maneira errada, que eu não tô vivendo essa parte no qual todo mundo disse, falou que existia, que eu ia saber lidar com tudo. Esses questionamentos existem muito dentro da maternidade, e aí às vezes invalida a gente como mãe, e a gente cai na insegurança de acreditar que a gente não sabe nada. E não é sobre isso. Existem os dois lados, e estamos trabalhando agora do lado em que a gente não sabe determinadas coisas. Logo quando meu primeiro filho nasceu, eu ia para a pediatra e eu acreditava que ela iria me dar orientações de como eu ia criar a criança. Acredite, eu tinha 17 anos e eu acreditava piamente que ela ia me dar alguma orientação, porque eu não tinha pessoas de referência que me dessem essas orientações, né? Na minha realidade não existia. Aí eu ficava, gente, que loucura, né? Como é que eu vou administrar tanta coisa? Ainda assim, a gente foi indo, eu fui adquirindo, percebendo as coisas, indo através do meu instinto, porque ele existe, a gente sabe que existe, porém a gente não nasce sabendo. Uma coisa não anula a outra, a gente precisa ter ciência disso, ter consciência disso. Você ter o instinto não anula o fato de ter coisas que você não sabe, e tá tudo bem. Quando eu engravidei, que eu me parei na situação que eu falei assim, e agora? Puta merda, o que eu vou fazer? Porque eu não sei amar duas pessoas da mesma forma, né? Inclusive, o meu último vídeo falou sobre a experiência da minha depressão pós-parto. E eu trago, né, como foi um pouco dessa vivência. E aí eu falava assim, porra, eu só amo essa pessoa desse jeito. E agora na minha cabeça não existia como aquilo, como eu sentia aquilo por uma outra pessoa. Que tem a mesma categoria. É tudo filho, e agora que eu faço? E aí foi onde eu também descobri que não existe amores iguais. Porque também nos vende de que os filhos, a gente precisa amar os filhos da mesma forma. E não há errado você ter um sentimento por um filho de uma maneira e ter o outro sentimento de carinho, de afeto pelo seu filho de outra maneira. E para isso começar essa engrenagem funcionar
Na minha cabeça levou um tempo. E aí é onde você lida, tá? A galera diz aí que eu sei fazer tudo, que mãe sabe tudo. E agora? Eu tô numa situação que eu não sei o que fazer. Como é que eu vou resolver esse BO? Quando eu engravidei, uma coisa que eu ouvia muito é: ah, você já é mãe, você sabe como tudo acontece. E não, eu era mãe de uma criança, de um menino, é uma realidade completamente diferente. Mas aí nos vende que a gente sabe lidar com tudo. E aí ninguém pergunta se você precisa de ajuda, porque você já sabe como é, então se vira aí porque você não precisa de ajuda. E aí, às vezes, a gente cai nesse lugar de também não solicitar ajuda, porque jogam pra nossa responsabilidade esse lugar de saber tudo. E aí eu falei assim, puta merda, fudeu agora, como é que eu vou amar duas pessoas? E na minha cabeça não existe isso. Como é que eu vou dividir? Na verdade, tinha muito essa questão do dividir. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que eu poderia acessar a minha filha, ter sentimentos por minha filha, diferentes de como eu acessava meu filho. Cada um chegou em um contexto, eles não são as mesmas pessoas, apesar de serem meus filhos, eles não são as mesmas pessoas e eu não sou obrigada a entregar a eles a mesma coisa. Eu não preciso cumprir esse papel, não é uma demanda obrigatória que eu preciso religiosamente, rigorosamente saber. Se eu der isso a um, eu preciso dar isso a outro, enfim. Então, fazer entender esse lugar foi muito importante. E aí foi onde começou o meu estudo. Então, aí por cerca de 8 anos atrás, eu comecei a entender e estudar. Sabe o que é estudar? É estudar. Pegar livrinho. Não foi esse livro, tá? O primeiro livro que eu li, eu emprestei e a pessoa não me devolveu. Por isso que hoje eu tenho mais resistência em relação a emprestar livros. E eu acho que esse é uma experiência que as pessoas que gostam do livro físico passam. Por isso que às vezes a pessoa não gosta de emprestar, porque a pessoa não devolve. Que banana. Mas enfim, o livro é de Elisama Santos, uma educadora parental maravilhosa, indico, de olhos fechados, muito maravilhosa. Ela tem propriedade, ela estuda sobre, e ela tem propriedade sobre o assunto. Indico, de olhos fechados. E ela foi onde começou a acontecer o meu despertar. E aí eu conheci a educação positiva e a gente também vai falar sobre isso em outros vídeos. E o tema do livro dela, eu vou parar de mostrar esse daqui porque isso aqui não tem nada a ver. É sobre espiritualidade esse daqui. Eu amo ler, tá, gente? E é algo muito importante para o nosso desenvolvimento, inclusive dentro da maternidade. Inclusive também, repetindo a mesma palavra, já frisando aqui a importância da gente estudar para a gente aprender aquilo que a gente não sabe. Esse primeiro ponto é do não saber e procurar aprender. Claro que hoje a gente tem podcasts, videoaulas, enfim, vários conteúdos que a gente pode acessar. E o livro físico é uma opção, né? É uma forma, é um meio. Então, a gente precisa aprender qual é o tema do livro de Elisama, Por que Gritamos. Eu precisava me fazer entender do porquê eu agia daquela forma. E eu percebi o quanto os gritos interferiam na fluidez da minha casa. Então, esse livro, Elisama, gratidão, Elisama, pela sua vida, por você compartilhar com as pessoas sobre seus conhecimentos. Você é maravilhosa. E muito obrigada, minha gratidão aqui a você. Também por esse livro, né? Ela é escritora, tem outros livros, muito maravilhosa. Minha gratidão aqui de forma pública por compartilhar conosco. E esse livro foi o divisor de águas da minha vida. Obviamente eu já vinha me perguntando, me indagando sobre diversos assuntos referente à maternidade, onde eu acessei esse conteúdo, que foi um divisor de águas na minha vida. Eu vou, né, uma ótima ideia agora me veio falando sobre, fazer uma resenha sobre esse livro. Vou trazer aqui para vocês. Quando eu comecei a ler aquele livro, e não vou falar, vou deixar para trazer a resenha depois, eu adquiri vários outros conhecimentos, eu fiz várias vezes parte de rodas de mães que estavam em busca da educação positiva, enfim, eu me aprofundei nesse conteúdo e vi que a gente não tem a obrigação de a gente saber que a gente pode
adquirir esses conhecimentos e que tá tudo bem e que a ordem natural do desenvolvimento humano é a evolução e a gente precisa dessas trocas, desses conhecimentos e tá tudo bem. Agora vou falar sobre o segundo ponto, sobre esse instinto. E por que eu não invalido essa parte? Porque a gente sabe o que é melhor para o nosso filho. Inclusive, a gente sabe e deve aprender a reconhecer a necessidade de adquirir mais conhecimento, porque aquele saber que a gente tem, aquele instinto que a gente tem, talvez em certos momentos não seja suficiente. E mais uma vez, está tudo bem. Está tudo bem você não saber. Está tudo bem você sentir, olhar e dizer assim: poxa, eu sei que meu filho precisa disso, porque inúmeras vezes a gente é assertiva. A gente não pode simplesmente invalidar isso. Só que a gente precisa ter a modéstia, a humildade de reconhecer que vai ter momentos que a gente não vai saber lidar. E essa é uma linha invisível. E às vezes a gente está em um lado, às vezes está em outro. Às vezes a gente nem percebe que a gente saiu do primeiro para ir para a segunda parte do não saber. E isso é muito interessante. Porque uma coisa não invalida a outra. Para a gente ser uma coisa, a gente não precisa deixar de ser outra. A gente não é somente uma coisa, nós somos uns conjuntos de habilidades e precisamos respeitar isso. Assim como tem conhecimentos que eu domino muito facilmente, que é muito natural para mim. Vai ter outros assuntos que eu não domino tanto. E aí é onde a troca é importante, é fundamental, é você adquirir um livro, é você estar com pessoas que pensam de formas similares ou de forma que você quer construir a sua estrutura de educação mesmo doméstica, de educação de casa, que é muito importante. Então, o saber, o instinto poxa, eu sei porque meu filho tá chorando. E aí eu trago um exemplo pessoal muito interessante, que é quando as pessoas, geralmente, elas vêm me perguntar sobre os meus filhos. E aí, às vezes, elas fazem... Hoje, meus filhos estão maiores, né? O mais novo tem 5, a do meio tem 7 e o meu mais velho tem 11. E aí, às vezes, eles vêm assim, Darlan, ele quer comer o quê? Tipo, a gente tá em um ambiente, aí a pessoa fala assim, Darlan quer comer o quê? Aí eu falo assim, olha, eu acho que a melhor pessoa para poder te responder isso é ele. Porque as pessoas têm essa convicção, a maioria, de que a mãe sabe tudo. De que a mãe tem que saber tudo. Ou de que a mãe sabe tudo. E assim, às vezes eu sei, às vezes não. Eu sei realmente muita coisa sobre meu filho? Sei. A convivência traz esse conhecimento. Mas observe como às vezes você fala assim, meu filho não come essa fruta não. E ele vai lá, se delicia com aquela fruta. É porque você é mentirosa? É porque você não presta atenção no seu filho? Não, gente. A criança quis se permitir experimentar. Ela tá me fazendo de mentirosa. Não, gente, ela não tá lhe fazendo de mentira. Quantas vezes você ama uma coisa e você naquele dia não tá afim? Quantas vezes você nunca quis experimentar, por exemplo, eu não tenho muita afinidade com comida japonesa, principalmente as cruas. E aí, eu não como, mas hoje eu tô em uma roda, tipo, vou experimentar hoje, vou comer aqui. Massa, gostei, velho, tal. É natural, gente. A gente trata a criança como se fosse um ser que de outro mundo e que precisa sempre atender as nossas expectativas de nós como adultos. E não é sobre isso. É você reconhecer a sua pequenez e a sua grandeza. Eu acho que entre esse instinto, né? Instinto, não sei bem nem se seria a palavra melhor a ser usada, a palavra instinto. Mas intuição, né? Estratégias que você usa mesmo. Realmente eu tô agora com a dificuldade de encontrar uma palavra para definir isso, que se é que tem definição, que nós mães temos em muitos momentos, mas que se você não ter, ou se você não ser tão assertiva em algum momento, não há problema, isso não lhe invalida como mãe. E não é sobre você saber ou não, porque quem tem que se conhecer muito bem mesmo é o seu filho.
Filho, você gosta disso, tá? Você quer isso hoje? Você tem essa opção, você quer... É sobre isso, sabe? É sobre respeitar, porque muitas vezes a gente não chega para um adulto, a gente não acessa um adulto de forma tão desrespeitosa. Quando você, por exemplo, eu vou aqui citar, eu falo muito para as mães solos, né? Mas, por exemplo, você tá com seu parceiro, e aí você chega numa festa, você já pensou quão desagradável seria uma pessoa chegar para o seu parceiro e perguntar o que você quer? Pense aí, se coloque aí nesse lugar. Agora imagine pra criança. Fica assim, porra, minha mãe sabe mais do que eu, né? Poxa, minha mãe sabe. Não faz sentido na minha cabeça. Real e oficial, não faz sentido. Da forma tão desrespeitosa como em alguns momentos a gente trata a criança. A gente invisibiliza a criança. Então, é importante também a gente ter o cuidado, o olhar mais cuidadoso referente a essa invalidação que a gente faz com a criança em inúmeros momentos. E, assim sendo também, a gente já tira essa responsabilidade que não precisa ser nossa. Observe como várias coisas se encaixam em um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Perceba. Conte aqui nos comentários entre essa linha tênue entre você não saber ou você achar que não sabe e entre você conhecer muito bem o seu filho. Qual foi o maior desafio que aconteceu entre essas idas e vindas aí, entre esses passear por um setor, por outro setor? Qual foi o desafio que você considerou mais grande e assustador na sua maternidade? E muito obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui. Se você curtiu esse vídeo, se foi benéfico para você de alguma forma, se ressoou bem bom para você, você pode deixar seu comentário, curtir, se inscrever no canal, que isso incentiva e estimula eu continuar criando conteúdos para este canal, tá certo? Desde já, muito obrigada e até breve.